Voltamos, ouvintes da Rádio Catedral 106.7 FM, com o nosso encontro com a Justiça. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Dr. Humberto Adami. Dr. Humberto, falamos aqui do preconceito na política, do preconceito na justiça e nas igrejas. Há preconceito também? Segundo as pesquisas que foram feitas, houve já essa prospecção do número de bispos negros. Tinha mais bispo italiano do que bispo negro. Aí eu tinha uma representação na questão de bancos privados e o advogado era o Saulo Ramos. E ele desafiou o Ministério Público do Trabalho. Olha, o senhor está falando aí dos bancos privados, eu quero ver o senhor apontar no Itamaraty, na Igreja Católica e nas Forças Armadas. Porque também tem esse problema lá. Não tem preto. Eu disse, tá bom. Peguei a representação dele, a contestação na reclamação trabalhista e fiz uma nova representação, uma nova denúncia para o ouvinte entender ao Procurador-Geral da República e abri inquérito civil público. Eu quero saber por que não tem bispo negro e tinha mais bispo italiano do que bispo preto. Mas o senhor não pode se meter nisso porque a igreja pertence ao Vaticano, é um outro estado. Então, tá bom. E se tiver discriminação contra padre preto e não conseguir ser bispo, eu não posso investigar? Não, quero investigar. E aí, o número foi exatamente isso. Eu não sei porque esse número cabalístico tinha também os tais de 2% de padres e bispos pretos, ao invés, e tinha mais bispo italiano. Generais, almirantes e também brigadeiros. Também tinham 5 generais nas Forças Armadas ao longo da história do Exército Brasileiro. Almirante se contava menos ainda. E agora estão surgindo mais. E aí eles não, mas aqui não tem nada disso. Mas se não tem nada disso, por que os caras não chegam lá em cima? Por que os afrodescendentes... O almirante negro, né? Só o que nem a Marinha não reconheceu, como João Cândido, como almirante. Nós tivemos uma luta grande lá na época do ministro Edson Santos lá. E é uma revolta da chibata. E tinha mais cadete. Tinha cadete preto e pardo, tinha 35%. Então, mas o principal é você falar sobre essas coisas e destampar esse problema que está... Onde é que está tudo isso? Isso aí está lá no resquício da escravidão. Por isso que você vê hoje o racismo atual, o pé dele é lá na escravidão. E não adianta dizer, mas eu tenho pai na cozinha, eu tenho lá, como o desembargador falou, a foto da avó. Mas tem que dizer assim, os problemas hoje são exatamente... Mas você vê que a frase é preconceituosa, porque você diz, eu tenho pé na cozinha. Olha como é que se você diz, eu sou escravo, meu lugar na cozinha. Sério, essas frases assim, você quer ver uma frase, uma palavra que é grave no vocabulário? Tem muitas, mas vou denigrir você. Isso é um pesadelo. E o episódio do Monteiro Lobato? Eu era ouvidor, chegou lá um cidadão, o professor Antônio Gomes, de Brasília. Ele leu Caçadas de Pedrinho, de cima e baixo, e foi sublinhando as passagens racistas do livro. E chamava lá, nega beiçuda, macaca, carne preta. E disse assim, olha, o Programa Nacional Biblioteca na Escola não permite, da lei do programa, do financiamento, você não financiar livros, não é nem racismo, ele fala em estereótipos ou preconceito. Ele diz, olha só, essas frases aqui são de preconceito e estereótipo. Então, para entrarem no financiamento do Programa Nacional Biblioteca na Escola, eles têm que ter uma nota de contextualização, dizendo o seguinte, olha, isso foi numa época lá atrás, não pode você jogar na sala de aula e reproduzir esse racismo, porque você incentiva, você reensina o racismo. Porque ninguém nasce racista. Esse é o ponto. E aí, disse, não, você não pode fazer uma confusão danada. Disseram que era censura o livro de Monteiro Lobato. Eu saí da ouvidoria e fomos ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro Fux era o relator, e fez uma audiência pública. Teve até abaixo assinado da Academia Brasileira de Letras, dizendo que a gente estava censurando a obra de Monteiro Lobato. Ele disse, não, nós só queríamos a nota de contextualização. E engraçado é que a lei de crimes ambientais também proibia você fazer caçada de onça.
E a editora tinha feito a nota de contextualização, obedecendo à lei de crimes ambientais. Mas para a lei da beiçuda não. Então, para matar onça, eles fizeram. Para a questão do... E tem a lei de história da África e cultura afro-brasileira, que é a lei 10.639, também 11.645, que determina estudos obrigatórios da história da África e que é um problema para você ver ela cumprida. Eu já denunciei o descumprimento dela. Algumas leis, doutor Adame, doutor Ciro, algumas leis não pegam como algumas vacinas. Esse é um caso, essa lei não pegou. Mas não você tem histórias importantíssimas de pessoas, professoras, que trabalham essa lei de norte a sul. Doutor Humberto, duas questões aí, uma vinculada a essas leis que pegam e que não pegam, mas antes disso, aproveitar aqui a presença do doutor João Tancredo. O senhor falou aí em reparação histórica desses crimes praticados, crimes raciais praticados historicamente contra os negros. Há possibilidade, assim como houve as vítimas da ditadura militar, em outras situações também, há possibilidade de mover uma ação de reparação de danos causados aos negros no Brasil desde a escravidão? Nós entendemos que sim, desembargador Ciro Darlan. Por quê? Baseado em tratados internacionais, o crime de escravidão ele é imprescritível. Né? E é um crime de lesa humanidade. Há tratados internacionais que legislam sobre isso. Então, entendemos que sim, é possível fazer essa denúncia. Mesmo se o Brasil não fosse signatário do tratado, desculpa. O Brasil é signatário dos tratados. E Duban apontou isso. Acho que é direito fundamental, inclusive, aí não tem repercussão. Não, mas aí não é só isso. Porque o Estado brasileiro, ele é o responsável até hoje dessa exclusão do afrodescendente e dessa manutenção desse privilégio da população branca e rica em desfavor dos pobres, que em sua maioria é preta. Por que essa ação não foi proposta ainda, doutor? Ela está em andamento, né? Não é uma coisa... E principalmente a prova. Algumas tentativas já foram feitas. O jornalista Fernando Conceição propôs essa reparação na Bahia alguns anos atrás. A vereadora do PT de São Paulo, a vereadora Claudete Alves, também propôs a reparação. E aí, e quando se falou em fundo de reparação, a conversa acabou, porque tinha que desembolsar pecúnia, dinheiro. Então, para não incorrer no mesmo erro, então assim, vamos levantar a prova, a pista e a prova do crime de escravidão, do crime da escravidão, e fazer a produção de bibliografia. Porque com isso a gente vai levantar em 5.643 municípios. E mais adiante, nós vamos discutir a reparação da escravidão. Nós conseguimos colocar na OAB 15 seccionais trabalhando, algumas comissões seccionais. Mas esse não é um assunto que em qualquer lugar as pessoas estejam ávidas para dizer, vamos discutir aqui a reparação da escravidão. Não querem saber disso. Eu acho que como a ditadura a gente não conseguia, a gente não acreditava que seria possível a reparação. Eu acho que na causa também da escravidão acho que também não será possível, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E estou à disposição para a gente começar. E aí, parceiro. Tancredo, a verdade sobre a ditadura, foram 20 anos de ditadura. A escravidão tem mais de 350 anos, tem 500 anos que esse país vive na reprodução, desde que os africanos foram sequestrados e trazidos para esse país e formaram a base da sociedade brasileira, que até hoje vive em posturas próprias da escravidão. E os fatos estão demonstrando, os fatos sociais estão demonstrando que esse dano é permanente. Exatamente. E continua. Exatamente. Através Nós vamos chegar lá, dos na grande afrodescendentes. denúncia. Né? Mas eu acho que a gente não tem que ter... eu tenho aprendido muito com a cabanagem na Amazônia, no Pará. A escravidão no Grão-Pará foi a mais violenta de todas. Então os escravos fugidos daqui eram mandados para o Grão-Pará. E lá teve um professor do Instituto Federal que mapeou na Ilha de Marajó um museu sobre instrumentos de tortura na Ilha do Marajó, no Grão-Pará. Na Ilha de Marajó. E como esse deve ter um monte de história para ser contada. Eu aproveito, a igreja inclusive deve também ter muita coisa para contar. Os museus, os nascimentos eram registrados
nas igrejas. Tem igrejas que eram só igrejas de pobres, tem museus sobre isso aqui, igrejas dos pretos. Pretos pobres. Os pretos pobres. Mas não iam para a mesma igreja. Então, os pretos tinham que fazer a sua própria igreja. O preto pobre da época como hoje ainda é pleonasmo, né? Porque é difícil você encontrar um preto que não seja pobre. Mas nem para a igreja era. Os pretos, você vê a Caixa Econômica, Tancredo. A Caixa Econômica foi fundada em cima das casas de mútuo, que eram feitas das alforrias. A sede aqui do Rio, né? Não, lá foi feito numa casa de mútuo no Rio Grande do Sul. E lá eles juntavam os dinheiros e para fazer a alforria. A maçonaria tem histórias fantásticas do tronco que era destinado para alforriar, e tinha um imposto, que era o imposto da CISA, que era a CISA e a meia-CISA, era como se fosse um IPI, e era pago em cartório. Uma parte desse dinheiro, para qualquer africano escravizado que chegasse aqui, tinha que pagar no cartório, e essa CISA e a meia-CISA era parte pago para a Igreja Católica e pago parte para a coroa portuguesa. Era uma espécie de IPI. E se falsificava esse selo, tinha que colocar um selo, você acha hoje assim. E a maçonaria do Paraná me disseram que ela comprava para um. Era quase um imposto de transmissão. Era um imposto, sobre coisa. TVA. E aí, o Banco do Brasil faliu, porque com o Rui Barbosa, quando ele mandou queimar parte dos documentos, eram na verdade os documentos que garantiam toda a cultura escravocrata era feita em cima da garantia pignoratista dos escravos. Os escravos, como os carros hoje, eles eram a garantia. Se libertou os escravos, queimou o documento, o Banco do Brasil faliu. E não tem que reparar nada disso? É lógico que tem que reparar. Nós vamos discutir a reparação da escravidão em todos os cantos do Brasil. E essa história, essa metodologia de levantar a bibliografia e levantar também pistas e provas da escravidão, você que não está nos ouvindo, você pega com o celular aí, fotografa aquela bola de ferro, aquele instrumento que está largado numa fazenda lá, e vamos fazer. Fale com o presidente do AB na sua seccional do seu estado, fale com o presidente do AB do seu município, na sua subseção, peça para ele montar a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil no seu município. E nós vamos fazer tremer o chão dessa terra. Doutor Humberto Adami, o senhor é uma figura fantástica que tem que voltar aqui no nosso encontro com a Justiça, porque com tantas informações da melhor natureza que o senhor prestou aqui, da maior qualidade, é uma verdadeira aula de história, de sociologia, de direito. Os nossos ouvintes querem que o senhor volte, e o senhor voltará aqui no nosso programa Encontro com a Justiça com os nossos agradecimentos. Será um prazer, uma honra. A Catedral FM apresentou Encontro com a Justiça.